Glória a Deus. A paz do Senhor. Ih, tá fraquinho. A paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Motivo de alegria estar aqui. Graças a Deus. E nós estávamos falando, desde a semana passada sobre Romanos 8. Em Romanos 8 a gente tem bastante coisa para poder conversar. Então, a bispa dividiu em várias etapas. Então, durante este mês estaremos falando sempre de alguns versículos específicos sobre Romanos 8. Então, já quero, sem mais delongas, convidar vocês a abrir a Bíblia lá em Romanos 8, no versículo 11, que diz assim: se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Oro, Pai, para que em nome de Jesus o Senhor se faça presente neste lugar. Fale através de mim, Pai, que toda a carne se cale, para que a Tua voz, Pai, possa ser ouvida por cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Paulo, ele enfatizou bastante a questão de viver em espírito, Ele enfatizou bastante neste capítulo sobre isso. Aí vocês me perguntam: mas, pastor, o que é viver pelo Espírito? Alguém tem alguma ideia do que é viver pelo Espírito? Porque a gente aprende bastante aqui, que nós somos o Espírito, que nós habitamos em um corpo e que possuímos uma alma. E o que significa ser Espírito? A palavra de Deus também fala que Deus é Espírito. Ou seja, ele importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, para que nós possamos ter um relacionamento com Deus, é necessário que nós venhamos conectar o nosso espírito com o Espírito de Deus. E a bispa nos explicou na semana passada sobre o que é viver pelo Espírito. E viver pelo Espírito nada mais é do que termos a mentalidade voltada para o que o Espírito Santo deseja. E aí, como está a mente de vocês hoje em dia? Um turbilhão de emoções, às vezes pensando várias coisas ao mesmo tempo, que eu acho engraçado, As mulheres, principalmente, têm essa habilidade fantástica de pensar várias coisas. Você está numa linha de raciocínio, de repente você já está pensando na conta, aí você já está pensando: meu filho está na escola, será que ele já comeu? Aí depois está pensando: eu preciso fazer marmita, eu preciso fazer comida, tem que lavar a louça, tem que lavar roupa, tem que pagar aquela conta. E a conexão, muitas vezes, que as mulheres têm, eu vou dizer, das sinapses mentais, é uma velocidade muito grande. E que muitos de nós, eu digo por mim, homem, eu não consigo pensar tanta coisa assim, não. Tem que ser uma coisinha de cada vez, porque senão eu travo, dá um pane na memória, no sistema, sabe? Para quem me conhece sabe que a minha memória já é muito boa, Então, se eu penso em diversas coisas, eu travo na hora. E mulher tem essa grande habilidade. Deus fez a mulher de uma forma muito boa neste quesito. E é engraçado que quando a gente pensa na mente humana, a gente consegue imaginar diversas coisas. Por exemplo, nós podemos concluir coisas das nossas vidas, nós podemos alcançar objetivos diferentes da nossa vida, tudo através da nossa escolha, do nosso pensamento. O que eu quero fazer da minha vida? Para onde eu quero ir? Será que o que eu estou fazendo está no centro da vontade de Deus mesmo? Será que vai valer a pena? A gente canta aqui, vai valer a pena. E é muito importante a gente ter isso em mente. Será que eu estou agradando a Deus? Será que a minha mente está sendo voltada para o que o Espírito Santo deseja? Ou, de repente, é a minha carne que está falando mais alto? São os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades? Eu não estou falando que é ruim a gente ter vontade, desejo, por exemplo, eu quero comer uma pizza hoje, eu quero assistir alguma coisa com a minha esposa, eu quero passear. São desejos bons, está tudo bem. Mas existem aqueles desejos que muitas vezes não é Deus que coloca nas nossas mentes. Desejos muitas vezes que nos levam para o mal, que nos levam para o pecado. Sobre algumas coisas assim que a gente vai falar nesta noite. Hoje em dia tem sido muito difícil vivermos em santidade, pois a contaminação está em todo lugar.
Eu não sou tão velho assim, né? Não parece, mas eu apenas tenho 29 aninhos. Ainda não cheguei nos 30, não parece, né? Parece ter cara de 40, mas não, tenho 29. E o legal é que, tipo, eu ouço a minha mãe contando várias histórias lá da infância dela, como era naquele tempo, que não tinha internet, não tinha... a gente podia ficar brincando na rua, eu peguei um pouco essa época também, não passava tantos carros, e a gente ficava lá horas e horas a fio, jogando bola, não no meu caso, eu jogava bolinha de gude, eu jogava peão, essas coisas. Futebol não é a minha praia, quem sabe, né? Não gosto. Mas, tipo, eu brincava de diversas coisas. E hoje em dia, né, hoje a gente vê os jovens, como os jovens se divertem. Qual que é a diversão de vocês? Pensa aí. Celular? Maravilha. TikTok, ficar vendo as dancinhas, ficar gravando lá o vídeo, recebendo quantas curtidas, quantas pessoas curtiram aqui, será que teve muitos comentários? O que essa pessoa falou de mim? E hoje em dia os jovens são assim. Eu estava no ônibus vindo para cá, e eu só via lá, a menina estava vendo o TikTok, e só passando assim, feed, pá. Falei, nossa, gente, ela nem para ver o que está acontecendo. Como é rápido assim, como é uma loucura. E hoje em dia, o acesso às informações acontece de uma forma muito rápida. Todo mundo consegue ter acesso a diversos assuntos, a diversas situações de maneira igual flash. Acabou, o que é isso? Já vou lá pesquisar e já coloco na internet. E já consigo saber o que significa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente com, vou falar, os nossos filhos, né? Ainda não tem um herdeiro, mas em breve virá, tá bom? Em nome de Jesus. Mas não estamos com pressa, tá bom? Não precisa ficar falando, cadê o David Júnior? Vai chegar, tá bom? Fica em paz, tá tudo no controle de Deus. E a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque hoje em dia, os jovens, eles são muito espertos, tá? Então, existem diversos aplicativos, diversas formas de você mascarar o conteúdo que você está acessando. Então, principalmente, os pais têm que ficar de olho. Existem alguns aplicativos de controle de pais, para verificar os sites que os filhos estão acessando, para verificar, muitas vezes, impedir que o histórico seja apagado, porque é muito complicado hoje em dia. Qualquer coisa pode capturar a sua atenção. E não estou falando apenas da parte sexual, por exemplo. Estou falando, por exemplo, numa mentira, numa escola também, na escola. Meu Deus, velhos tempos da escola. Tem gente que viveu uma vida completamente diferente na escola. Eu sou uma pessoa que sempre fui aquele nerd que ficava lá na primeira carteira, na frente do professor, conversando com o professor, tirando dúvidas. Eu era a pessoa que as pessoas vinham até mim e falavam, qual que é a resposta mesmo? E eu não passava a resposta. Eu ensinava a pessoa a fazer o exercício. Aí as pessoas não queriam mais perguntar para mim, né? Aí perguntava para o meu amigo que já dava a resposta. Mas não, na minha escola eu sempre fui assim. Para vocês terem ideia, eu cabulei aula uma única vez na minha vida. Sério, e eu fiquei tão chateado, eu fiquei chorando, depois pedindo perdão para Deus. Deus me perdoa porque eu cabulei, porque eu era nesse nível. Vocês terem ideia, no meu boletim eu nunca levei uma nota vermelha na minha vida. Porque eu sempre fui esse cara que, não, eu quero, eu vou estudar, vou para cima. Eu sempre fui assim, né? Meio doido. Mas eu já recebi 3 notas vermelhas na minha vida, sim. Uma vez, enfim, né, não cabe aqui. Voltando aqui um pouquinho. É muito importante a gente tomar cuidado, porque na escola todo mundo quer ser bem recebido, quer ser bem acolhido. Será que eu estou bonita o suficiente? Será que essa roupa está boa? É melhor eu, de repente, andar com aquela turminha que fala mal da outra, porque essa turminha me aceita. Então, temos que tomar muito cuidado com as escolhas que nós estamos fazendo nas nossas vidas, amém? Aplauda o Senhor. Fazer igual a bispa. Glória a Deus. Glória a Deus. Além disso, a gente tem a questão dos streams, né? Estão tão acessíveis e é da hora, né? A gente gosta de ficar assistindo séries de TV, filme. Isso é muito bom. Eu sou uma pessoa que eu vivo muitas vezes de acordo com o meu humor. Então, às vezes eu começo numa série, aí eu falo, não é essa. Aí eu vou para outra,
acho que não é essa também, eu vou para outra, depois outra, acho que agora dá para ir. E, enfim, fico mudando toda hora, e isso está tudo bem. O problema é, em qual momento da sua vida você separou o seu momento com Deus? Em qual momento do seu dia você separou o seu momento para simplesmente ler a palavra, para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus? Porque a palavra de Deus nada mais é do que Deus falando com a gente. E Ele já deixou lá tudo escrito, tudo que a gente precisa fazer. Se você quer saber como que vai ser o seu futuro, para onde você vai, o que você vai estudar, está na Bíblia. Ele consegue te instruir. Nos pensamentos do sábio Salomão, lá tem vários versículos muito legais que dá para você aplicar na sua vida. Tem diversas passagens da Bíblia, se você parar para pensar, como que eu faço para namorar? Está na Bíblia. Para casar, para controle financeiro. A palavra de Deus é completa e Deus deixou para nós. Então é muito importante a gente ter esse momento de separar um momento com Deus para orar, para conversar com Ele. Gente, eu estou falando muito rápido, está dando para entender? Senão eu vou mais devagar, porque às vezes eu acelero, eu começo a falar muito rápido, enfim, vou me conter aqui, tudo bem? Glória a Deus. Deus quer ressuscitar a essência que se perdeu dentro de você. Como você era lá naquele primeiro amor? Como assim, pastor? Todos temos aquele momento onde nós recebemos de repente uma palavra, ou recebemos Jesus no nosso coração, e a gente começa a fazer a obra com muita ansiedade. Não, eu quero fazer, e você começa a acontecer, aí você se envolve no louvor, aí se envolve na cantina, aí se envolve em vários departamentos, e você está lá, está acontecendo muita coisa, e de repente com o tempo, vai perdendo um pouquinho a velocidade, vai indo mais devagar. Depois fala até, por exemplo, não quero participar da cantata, meu Deus, é tão difícil, são tantas músicas, né? Poxa vida, mas, né, como que isso acontece, né? Porque muitas vezes a gente perde essa essência. E eu estou brincando, claro, né? Mas é verdade. Mas é muito importante vocês terem noção disso. Porque às vezes, eu não estou falando que essas pessoas, porque foram mais de uma que falaram isso para mim, porque eu sei que é difícil, tem que gostar muito. Eu amo cantar, amo ficar, ensinando coral. Então, vamos lá, 25, 30, 40, 50 músicas a gente pega. Vamos lá, se dedica, a gente consegue. Mas tem gente que tem mais dificuldade. Mas o que eu estou falando? Cadê a essência, aquele amor, aquela vontade? Mano, eu vou fazer a obra de Deus, cara. Eu vou realmente pegar com tudo isso, vou dar o meu melhor, porque através da minha voz, do que eu canto, as pessoas serão tocadas, as pessoas serão transformadas, as pessoas serão ministradas através da minha vida. E é essa essência que nós precisamos ter. Esse pensamento que nós precisamos ter. Como que tem sido a sua vida? Como tem sido o seu caminhar com Deus? Você tem feito as coisas muitas vezes por obrigação? Ou de repente porque você está escalado? Tem que ir para a igreja hoje. Nossa, estou cansado. Foi tão difícil hoje o serviço. Porque tem que fazer tanta coisa lá em casa. Para que ir para a igreja? Não, vou ficar em casa assistindo um pouquinho aqui a live, que é mais fácil, né? Mas cadê aquela essência, tá chovendo, granizo, e você tá lá no meio da chuva, lá com o guarda-chuvinha, passando frio, tremendo? Não, eu vou para a igreja porque eu vou adorar o Senhor, porque eu vou entregar o meu melhor, porque Deus separou esse momento para que eu pudesse cultuá-lo. Hoje em dia, eu não estou falando que é ruim ficar em casa, assistindo de repente o culto, mas hoje em dia virou comodidade isso para algumas pessoas. Tem aquelas pessoas que não têm a possibilidade da locomoção, né, de chegar até o local sempre, devido a dinheiro, diversos motivos. Mas tem aqueles que simplesmente escolhem por estar. Não, é mais fácil aqui ficar no meu sofá assistindo. Mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Acontece distrações assim, toca o porteiro, toca a campainha, o filho grita, a panela começa a ferver, aí você já é distração, essa distração já te pega e você perde a palavra, você perde muita coisa que Deus está falando para você. Então é muito importante a gente tomar cuidado e voltar à essência. Pensa aí, onde que se perdeu? Onde que se perdeu esse primeiro amor, essa vontade de fazer a obra, essa alegria, essa motivação de chegar na igreja alegre, sorrindo, contente? Eu sei que não são todos os dias que a gente vai estar sorrindo, pulando de alegria, né? A Sara, tadinha, eu às vezes acordo falando, bom dia, amor!
aí ela quer me matar. E eu entendo isso, né? Porque eu sou um pouquinho fora da curva. Mas é importante, pelo menos, né, ter vários dias de alegria dentro das nossas vidas. E não há alegria maior do que estar na presença de Deus, amém? Isso é muito bom. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 12, diz o seguinte: portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. O que Paulo quis dizer com isso daqui? Muitas vezes, vivemos uma guerra dentro de nós mesmos. E quem acaba vencendo é aquele que é mais alimentado. Como assim, pastor? Um dia eu li num livro isso daí. Que muitas vezes tem dois leões dentro de você. Um se chama carne e outro se chama espírito. E muitas vezes, se você vive cedendo aos desejos da carne, não, vou orar agora, não, agora não dá, deixa eu assistir só mais um episódiozinho, só dessa série já está acabando. Aí, nossa, agora, poxa, está tão tarde, tenho que dormir, que amanhã eu vou acordar cedo. Deus, depois eu oro, tá? Perdão. E vai lá, e às vezes acontece esse ciclo vicioso, que quando você está percebendo, há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não está lendo a Bíblia? Quando você percebe, poxa, tanto tempo passou, e muitas vezes o que está sendo alimentado é a sua carne. E por isso, muitas vezes, nós não conseguimos nos aprofundar na presença de Deus. Por isso, muitas vezes, nós vivemos na superficialidade. Por isso, muitas vezes, nós não somos cheios do Espírito Santo. Quando foi a última vez, pensa aí, que você estava na sua casa e você simplesmente se ajoelhou, começou a chorar na presença de Deus, a glória dele se manifestou na sua vida, você começou a falar em línguas. Há quanto tempo? Precisamos voltar à essência. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos não viver de acordo com a nossa natureza humana. Tem uma pessoa chamada Rafaele Belisário que escreveu o seguinte: o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo consiste em uma transformação contínua da nossa natureza pecaminosa. A gente precisa buscar a santidade continuamente. A gente precisa se esforçar em viver em santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, se a gente não buscar essa santidade, como que a gente vai ter um relacionamento com o Mestre? Como teremos um relacionamento com o seu Pai? É muito importante a gente alimentar o nosso espírito, porque quando o nosso espírito é alimentado, como Jesus disse, nosso espírito está pronto. Quando ele é alimentado, meu irmão, pode vir a carne, pode vir as tentações, pode vir os problemas, você vai encarar e você vai vencer. Porque sobre todas as coisas, somos mais que vencedores. E é isso. E Deus não nos dá provação da qual nós não possamos suportar. Antes, Ele já nos dá o escape para que a gente consiga suportar. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Que Deus está contigo. A pastora abriu o culto falando isso. Não importa a situação, a adversidade que você está vivendo, Deus já está com você. Então, quando a gente tem essa mentalidade, entenda, mentalidade do Espírito Santo, a gente consegue caminhar e, enfim, andar de vitória em vitória, de glória em glória, e isso é muito bênção, é muito bom. Lá em Romanos, capítulo 8, também, no versículo 13, diz o seguinte: porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Eita Deus! Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. A matemática é simples. Se você alimentar sua carne, você morre. Se você alimentar seu espírito, você vive. Simples assim. Mas pastor, é tão difícil isso, quem disse que seria fácil? Se a vitória for fácil, ela não vai ser gostosa, não vai ser boa no final. A gente às vezes tem que pagar mesmo o preço, tem que correr atrás, tem que ralar, porque daí depois a gente só fica se deleitando na vitória, na conquista, que Deus já tem separada para cada um de nós. Mas é muito importante a gente ter isso em nossas mentes, que nós sempre temos uma escolha. O que você está escolhendo? Qual caminho você está andando? Para onde você está indo? A gente precisa ter noção de que Deus não vai obrigar você a fazer nada.
Deus nos deu sim o livre-arbítrio. Muitas vezes, né, eu falo muitas vezes com o Fabrício, e a gente fala às vezes, nossa, seria tão bom se a gente não tivesse o livre-arbítrio, para a gente sempre fazer a vontade de Deus e não errar mais. Seria tão mais simples, né? Deus, faz comigo o que o Senhor quer, pronto, já estou feliz, já estou safe, né, como dizem. Mas não é assim. É tudo uma questão de escolha. Você que vai escolher estar na presença de Deus ou não estar. Você que vai escolher viver ou morrer espiritualmente. E muitas vezes nós estamos já mortos dentro da igreja. Muitas vezes estamos mortos aqui dentro e nem percebemos. E é muito importante a gente ter essa conexão com Deus para que todas as escamas caiam dos seus olhos, dos nossos olhos, e possamos enxergar a glória de Deus. Amém? É muito interessante quando a gente pensa num filme Procurando Nemo. Alguém já assistiu aqui? Todo mundo? Maioria, mais ou menos. Procurando Nemo, né? Conta a história de um pai que perdeu um filho no oceano, né? Era o Marlin. O filho dele simplesmente foi no mar aberto e ele foi pego por um ser humano. E Marlin, ele tinha muito medo de perder o filho, era super protetor, porque toda a família dele morreu. E ele falava, não vai para o mar aberto, não, fica aqui, fica perto de mim. E o que aconteceu? O Nemo se foi. E o Marlin simplesmente, ele tinha que ir atrás, ele teve que o quê? Superar os medos dele. Imagina, ter que enfrentar um lugar desconhecido, ter que enfrentar baleia, tubarões, águas vivas, diversos tipos de obstáculos para conseguir alcançar um objetivo que era o quê? Encontrar o filho dele. O que você está disposto a fazer para encontrar Deus? Quais obstáculos você precisa ultrapassar na sua vida para que você enxergue a Deus face a face? Pensa nisso, traça já um objetivo na sua vida. O que eu preciso fazer para melhorar? É esse obstáculo que está me impedindo? Vou derrubar ele, vou tirar ele da minha vida. Se for necessário, irmão, faça jejum de celular. Eu acho engraçado que a minha esposa, ela fez jejum uma vez de jogos de celular, que ela gosta bastante, né? E é incrível que às vezes ficava lá em abstinência, pensando, ela gosta de assistir séries assim, jogando bastante. E às vezes ela tinha que só ficar assistindo a série. E eu sei que é uma dificuldade muito grande para ela, não fazer outra coisa ao mesmo tempo. Eu sou totalmente diferente. Eu sento e fico assistindo. Eu não gosto de desgrudar o olho, não posso perder um detalhe sequer. Mas tem gente que não, que fica lá assistindo, mexendo no celular, no computador, no tablet, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E eu sei que é um desafio. Pensa aí nos desafios da sua vida. Qual é o obstáculo que muitas vezes pode estar te impedindo de alcançar o seu objetivo? E simplesmente supere. Amém? Qual a sua escolha? Morte ou vida? Deus te dá forças para matar a sua carne. Aqui falou. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Deus já nos dá a força. Deus já te dá a faca, o queijo na mão. Só falta você cortar e comer esse queijo. Muitas vezes não, a gente quer que Deus pegue o queijinho, corte lá, faça a papinha, coloque na nossa boquinha e dá um tapinha nas costinhas. E não é assim que funciona. A gente precisa ter a nossa atitude. Dê o seu primeiro passo, né? A palavra de Deus fala lá em Tiago, aproximem-se de mim e eu me aproximarei de vocês. Acho que o pastor Wesley pregou isso na terça-feira, não lembro, enfim, foi? Foi, obrigado, viu? Lembrei, glória a Deus. E é muito importante a gente ter isso em mente. Se a gente der o primeiro passo, cara, as demais coisas serão acrescentadas. Receba aí na sua vida em nome de Jesus e aplauda o Senhor de novo. Gente, eu amo beber água. Às vezes eu gosto de beber. É que agora a minha vida não está tão regulada, mas de 2, 3 litros por dia, tranquilo. É muito bom. Beba água. Vira para o irmão que está do seu lado. Fala, beba água. Aleluia. Ainda mais a água que mata toda a sede. Jesus Cristo. Aleluia. A palavra de Deus. Nébias. Glórias. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Está escrito aqui? Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê?
filho de Deus. E ser guiado pelo Espírito Santo é maravilhoso, meu irmão. Eu consigo pensar numa experiência bem diferente que eu tive. Que lá na minha faculdade, que eu estava estudando, lá em 2019, já faz uns aninhos, meu Deus, faz um tempo, eu tinha um grande amigo lá, chamado Luan. Ele chegou a vir aqui na igreja algumas vezes, não sei se vocês lembram. Ele tem bagulho visual, qual que é o nome? Deficiência visual, perdão, bagulho não. Deficiência visual, tá bom? Eu esqueci o termo. Mas ele fala que ele prefere ser chamado de cego mesmo. Eu falo, não, eu prefiro o David que me chame de cego, porque eu sou cego. Eu falei, tá bom então, cego. Aí eu falava pra ele, a gente ficava zoando um com o outro. E o legal é que eu ficava guiando ele. Então, ele tem a bengala, né? A bengala ajuda a identificar os obstáculos do caminho. Então, ele sempre anda batendo assim, para identificar, porque se... peraí, tem alguma coisinha aqui, ele já vai para o outro lado. Ele consegue, fazer tudo sozinho, muita coisa. Mas no meio da rua é perigoso. Então, muitas vezes na faculdade, eu guiava ele. E ele me ensinou a como guiar. Que eu queria, pegar nele assim e fazer. Ele fala, não é assim. Dá o seu braço. Aí eu dava o meu braço para ele. Só anda normal. Aí eu falava, tá bom. Aí eu começava a andar normal, para lá, para cá. E ele conseguia ir sozinho, fazer todas as coisas. Aí ele me dava uns toques falando, olha, quando tiver uma escada rolante, ou quando tiver alguma coisinha que eu preciso parar, só para um pouquinho antes, que daí eu vou saber. Aí eu fazia isso. Eu andava, quando chegava numa escada rolante, eu dava uma pausa e andava normal. Aí ele já conseguia perceber tudo. E, enfim, é assim com Deus nas nossas vidas, como Deus nos guia. Muitas vezes a gente quer tomar o controle das coisas, a gente quer fazer da nossa própria forma, e Deus quer nos guiar, e muitas vezes Deus fala, para, devagar, vai, continua, não tão rápido, e às vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Aí é aquilo que eu coloquei aqui. Deus sempre está disposto a te alertar mediante a qualquer sinal de perigo. Mas você está apto para ouvir? Como está a sua audição espiritual? É muito importante a gente aprimorar nossa audição espiritual, fazendo o quê? Lendo a palavra de Deus e orando. É simples assim. É tipo arroz com feijão. Jejue, lê a Bíblia, ore, você terá intimidade com Deus. Simples assim, pronto. Nós que complica, é nós. Um pai sempre deseja que seu filho siga o caminho correto, porém, às vezes, permite que ele tropece e quebre a cara para aprender. Tem muitas pessoas que não adianta você falar com ela. Você fala com ela 1, 2, 3 vezes, a pessoa continua fazendo o mesmo erro. Aí o que acontece? A pessoa vai lá, não, vou fazer do meu jeito. Ela vai lá, quebra a cara, tá, eu aprendi agora. E às vezes Deus permite que isso aconteça com a gente, porque às vezes Deus falou 1, 2, 3, 4, 359 milhões de vezes, e a gente continua caindo na mesma coisa. Às vezes Ele permite que essas coisas aconteçam, para que a gente possa acordar. Alguém aqui já ouviu falar de Thomas Wayne? Não? Thomas Wayne? Quem é Thomas Wayne? Thomas Wayne, ele foi o pai do Bruce Wayne. Conhecem o Bruce Wayne? O Batman. É o Batman, tá bom? E quando ele era pequenininho, o Bruce Wayne, ele estava brincando no jardim com a amiga dele, e ele caiu no buraco. E nesse buraco, apareceu um monte de morcego que começou a ir para cima dele, e ele criou um trauma. E o pai dele perguntou uma coisa bem interessante para ele. Por que caímos, Bruce? Para aprendermos a nos levantar. E é muitas vezes que a gente precisa ter isso em mente, que às vezes se a gente cai, não é o fim do mundo. Se levante, ande, caminhe novamente. Criança é assim. Criança vai lá, está começando a aprender a andar, ela vai lá e cai. Aí levanta e cai, e levanta e fica nesse ciclo, né, nesse percurso aí, durante muito tempo, até que consiga andar normalmente. Então, se você cair em alguma área da sua vida, levante e ande. Deus sempre está com a mão assim estendida, falando, venha Aguinaldo, venha Emily, venha Ana, vou te ajudar a levantar. Glória a Deus. Vamos lá para Romanos 8,15, que diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai.
não precisamos ter medo de Deus. Nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Deus nos adotou. Lá na antiguidade, lá no tempo de Jesus, em Roma, eles tinham um processo de adoção, onde sempre envolvia várias testemunhas, às vezes até 7 testemunhas, onde era sempre de cargo de autoridade, quando a gente fazia uma adoção. E quando a pessoa era adotada, ela recebia o nome da família e ela recebia o direito à herança também. Totalmente diferente, muitas vezes, dos costumes judaicos, que defendiam que o primogênito era que receberia a herança em si. E não, lá em Roma, quando a pessoa era adotada, a herança era dividida em partes iguais, para todos da casa. E quando eles se tornavam filhos, eles recebiam a herança deles. E também aqui fala do termo Abba, né? Abba, pai. É um termo aramaico que representa um pronome de tratamento bem íntimo, que é papai, paizinho. Então, quando Paulo falou isso daqui, receber o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio clamamos Abba, Pai, Paulo está falando o seguinte: você não precisa ter medo de Deus, você é o filho legítimo, e você tem tanta intimidade, tão proximidade dele, que você consegue deitar no colo dele e falar: ô paizinho, ô papai. Você consegue receber o amor de Deus. E o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Lá no versículo 16. Então, não precisamos mais de testemunhas em nosso processo de adoção, como acontecia lá em Roma. Pois o Rei dos Reis já comprovou nossa legitimidade. O Espírito Santo, nosso Jesus, ele já confirmou que nós somos filhos de Deus. Então, meu irmão, se você estiver passando por dificuldade, por necessidade, meu Deus, eu estou desesperado, eu preciso pagar uma conta, o que eu vou fazer da minha vida? Confia, você tem um Deus que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono do ouro e da prata. Tem gente que fica desesperada, o que vai acontecer da minha vida? Eu muitas vezes fico tranquilo, às vezes até demais, mas eu fico tranquilo porque eu confio. Eu saí do meu emprego sem perspectiva de ser aprovado em outro. Eu pensei, se Deus quiser eu vou ser aprovado. Mas se não for, amém também. 2 meses sem salário, o que eu vou fazer da minha vida? Não sei, vou confiar em Deus. Estou confiando, Deus está abrindo as portas, está derramando bênçãos, está levantando clientes aí para as nossas vidas. Então é isso, simplesmente confie, você é filho de Deus. E se somos filhos, então nós somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Você tem noção do que é isso? Você tem noção? Herdeiro, imagina, Letícia, você recebe aí a informação que você vai ganhar 300 bilhões de dólares. Meu Deus, herdeira, recebeu aí toda a fortuna aí da Apple, do TikTok, da vida, você vai ser a dona. E é isso que cada um de nós somos. Todos somos filhos e temos parte da herança de Deus das nossas vidas. Deus permitiu que tenhamos o mesmo direito à herança de Jesus Cristo. Repete comigo, você não entendeu. Eu tenho o mesmo direito à herança que Jesus Cristo. A gente está falando de Jesus Cristo, sabe? Jesus que morreu numa cruz, que sofreu, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o próprio Deus que abriu o mar vermelho, que andou sobre as águas, esse Jesus Cristo, que ele tem todo esse poder. Nós temos o mesmo poder, a mesma herança que ele recebeu. Mas precisamos pagar o preço. Aqui falou, se de fato participamos dos seus sofrimentos. Meu irmão, você vai sofrer. Olha só, surpresa. Você vai sofrer mais um pouquinho. Vai ser difícil? Vai. Não vai ser fácil, não vou mentir para vocês. Mas o que vai acontecer? Lá no final, recebemos a coroa da vida. Lá no final, nós recebemos o poder de Deus. Nós vamos compartilhar com Jesus Cristo, vamos contemplá-lo face a face, vamos ceiar com Jesus Cristo. Então a vitória, a herança, o galardão já é muito grande, que já está separado para cada um de nós. Basta você crer, basta você ter certeza disso. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada.
Eu vou ler novamente. Considero que os nossos sofrimentos atuais, tá difícil, pastor, não estou conseguindo, é tanta ansiedade, eu estou sofrendo tanto, eu penso que eu não vou ter mais solução para a minha vida. Nada disso se compara com a glória que vai ser revelada para a sua vida. Deus já tem separado para você, já tem traçado o seu futuro, já tem traçado tudo o que você deseja. Basta você crer, basta você ter certeza que Deus já está atuando na sua vida, porque o tempo da vitória e da conquista está chegando. Você não entendeu? O tempo da vitória e da conquista está chegando. Creia nisso. Se levante mesmo, para que nós possamos adorar e bendizer o nosso Deus. Porque é muito importante a gente ter isso em mente, que quando nós abrimos nossos corações, quando nós abandonamos o pecado, quando nós mudamos a nossa mentalidade para que possamos viver a mentalidade do Espírito Santo, os céus se abrem, a glória de Deus se derrama, nós contemplamos Jesus face a face, nós somos simplesmente envolvidos pelo Espírito Santo. E é isso que Deus tem para cada um que está aqui hoje. Eu coloquei 2 hashtags também, né? Hashtag vivendo pelo Espírito, e há 15 anos espiritualizados. Que nós possamos estar espiritualizados, conectados com o Espírito Santo, possamos estar enraizados na presença de Deus. Amém?